Nesse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta que vai fazer você acertar mais de 36 questões na prova de matemática do Enem. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho nesse canal. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Calaça, vulgo carequinha do Enem. E nesse vídeo eu vou apresentar para você uma ferramenta para você conseguir acertar mais de 36 acertos, assim como centenas de alunos meus que já utilizam essa ferramenta conseguem esses acertos. E aí é o seguinte, você deve estar pensando, Felipe, que ferramenta é essa? Como é que funciona essa parada? Você não sabe nem a quantidade de acertos que eu tenho? Como é que você vai falar que eu vou acertar mais de que 36? Relaxa, vem comigo, inclusive eu vou disponibilizar gratuita essa ferramenta para você. Seguinte, antes de mais nada, eu vou falar o porquê que eu criei essa ferramenta que já foi validada e testada por milhares de alunos. É o seguinte, eu quando dava aula no presencial, eu via muitas pessoas que relatavam casos de tipo assim, Felipe, eu fiz 2 anos de cursinho e minha nota estagnou. Quantas pessoas que você conhece que, sei lá, ficaram ali na faixa de 27, 28, 29, 30 acertos na prova de matemática, fizeram cursinho 2, 3 anos e não saíram dessa pontuação, dessa quantidade de acertos. E assim com vários intervalos, com 20 acertos, 25, 30, 35, assim como eu também conheci várias pessoas que estão fazendo cursinho 3, 4 anos que ficaram no número 33, 34 no de acertos. E o ponto é, por que será? E aí, ao analisar centenas de casos, eu fui descobrindo o porquê. E não só descobri o porquê, mas como eu descobri a solução para esse problema, que eu vou apresentar para vocês aqui. Antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos simulados você já fez esse ano? Só para você saber em relação ao número de acertos. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários a quantidade de simulados que você já fez e sua média de acertos aí nos últimos 2, 3 simulados, beleza? Aproveita, como esse vídeo aqui eu vou disponibilizar um conteúdo sensacional com uma ferramenta gratuita ainda para você, já curte esse videozinho aqui. E antes de passar para frente ainda, eu quero te dar um recado. Nos dias 14, 15 e 16 de agosto vai acontecer o maior evento online do Brasil de matemática para o Enem. Vai ser chamado A Jogada Final. Vai ser ao vivo, não vai ter replay, não vai ficar salvo nem um minuto. Dia 14, 15 e 16 de agosto, que eu vou deixar na descrição desse videozinho aqui para você se inscrever. E é o seguinte, por que eu estou perguntando da quantidade de simulados que você fez? Talvez você deve estar pensando assim, Felipe, eu estou assistindo esse vídeo e eu não fiz nenhum simulado ainda. Eu tô na bosta? Você vai estar um pouquinho atrás. Porém, com essa ferramenta que eu estou disponibilizando, você vai passar na frente de várias pessoas que já fizeram 4, 5, 6 simulados. Basta você utilizar ela da forma que eu vou te ensinar nesse videozinho aqui. E eu sei que você está ansioso para descobrir que ferramenta é essa, qual que é esse macete que esse cara vai ensinar. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem uma estratégia de prova? Se você me conhece, você sabe que eu sempre falo da importância de ter uma estratégia de prova. Então, óbvio, para você chegar nos 36 mais, você vai precisar de duas coisas, dessa estratégia que eu ensino, que eu não vou ensinar nesse vídeo aqui, eu vou pedir pro editor colocar em algum lugar, não esqueça, editor, por favor, para você, assim que acabar esse vídeo, assistir esse videozinho que eu ensino a estratégia de prova. Sim, é uma estratégia de prova que vai aumentar a sua pontuação em 7, 8, 10 acertos e, consequentemente, até eu tô falando só de quantidade de acertos, fora a coerência do TRI, que vai te dar uma pontuação ainda maior. Então, por favor, dedique 20 minutinhos, 15 minutinhos para assistir esse vídeo aqui, tá? E essa ferramenta que eu vou te mostrar, ela necessita que você utilize a estratégia de prova. Felipe, é obrigatório? Não, não é obrigatório que você utilize essa estratégia de prova, mas vai potencializar e muito essa ferramenta. Se você não quiser utilizar a minha estratégia de prova, o problema é seu, mas você obviamente pode utilizar a ferramenta. Vai te dar resultados sim, só que com a estratégia de prova, ela te dá mais resultados. Assim, por exemplo, como esses alunos aqui que eu vou colocar no canto esquerdo, direito, eu nunca sei, o editor não me fala. Felipe, é esquerda, direita, cima, baixo, meio. Eu vou colocar resultados aqui do que acontece na comunidade dos alunos do Checkmate. Só para te explicar brevemente, basicamente a gente tem uma comunidade onde o pessoal tira dúvida, tem os monitores, tem aulas ao vivo, tem tudo lá dentro. E uma das abinhas que tem lá dentro chama-se debriefing do simulado. Basicamente as pessoas fazem um simulado e mandam o simuladinho lá para ser analisado e corrigido pelos monitores e professores treinados por mim com o método Checkmate. E é por isso que eles conseguem essas pontuações aqui acima de 38, 39, 40 acertos. Inclusive, tem alunos que gabaritam os simulados, tá? Ah, Felipe, mas esses simulados será que não são fáceis? Não, porque são questões
40 a 50% das questões são do Enem PPL. Então, tudo baseado na provinha do Enem, obviamente 100% específico para o Enem. Por que eles conseguem essa pontuação? Por que eles aumentaram essa pontuação? Porque eles utilizaram essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, aliado com a estratégia de prova. Então, é importante você utilizar os dois, tá? Lembrando, se você utilizar só um, vai dar certo, mas vai dar menos certo. O potencial para alavancar os seus acertos vai diminuir. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou ir para o computador, eu vou abrir essa ferramenta com você, eu vou mostrar como você deve utilizar essa paradinha. E essa paradinha, ela tá muito alinhada com os simulados. Por que disso? Porque, como eu falei, eu fui vendo várias pessoas que ficavam estagnadas e eu fui percebendo que essas pessoas não sabiam por que estavam estagnados. E muitas pessoas, acreditem se quiser, não era conteúdo que precisava estudar. É isso mesmo, não era conteúdo que precisava estudar. Ou seja, você não precisa ficar morrendo de estudar. Não! Muitas pessoas acham que só basta estudar muito conteúdo, ver o que falta que vai aumentar a sua pontuação. Não necessariamente. Eu já tive casos de alunos que, ao fazer a análise pessoal do simulado da pessoa, eu fui descobrir que o que ela errava basicamente eram continhas de matemática. Ou seja, se você está errando continhas matemáticas, será que você precisa ficar assistindo aula de função do segundo grau? De trigonometria? Não, você precisa treinar aquilo que você está errando. Eu tinha um aluno que ele ficava sempre na faixa dos 36, 37, 36, 37. E aí, à medida que eu fui corrigindo o simulado dele, eu fui percebendo que ele simplesmente, o que ele errava era distrator e pegadinha. Pergunto para você, será que tinha necessidade dele ficar assistindo aula? Será que tinha necessidade dele ficar fazendo exercícios quaisquer? Não, ele tinha que entender os padrões do Enem de pegadinhas e distratores. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês é exatamente para você descobrir os seus pontos fracos, descobrir como é que tá a sua coerência, descobrir como é que você gasta o tempo. Porque tem muitas pessoas também que não conseguem aumentar a pontuação no simulado. Por quê? Porque simplesmente o tempo não deixa. A pessoa fica lá 4 horas e não consegue fazer a prova inteira. Ou faz o simulado em 3 horas, mas ficam 8 questões sem fazer, não tem tempo para revisar. Tudo isso vai ser solucionado com essa ferramenta. Basta você aplicar 1, 2 vezes o seu simulado para você ver o que você precisa destravar para você melhorar. Beleza? Então vem comigo aqui e bora olhar como utilizar essa parada. Então vamos lá, deixa eu te mostrar esse material. E eu sei que você tá pensando, Felipe, você tá sem aquele moletom, você tá com barba, não tá com cavanhaque, tá de boné, o que que tá acontecendo? Simplesmente eu perdi a segunda parte do vídeo e passou alguns dias, tinha sumido, eu tinha deletado esse vídeo. E aqui na empresa a gente tem um lema, que quando isso acontece a gente tem que fazer algo melhor, porque sempre tem que estar superando. É o seguinte, se você chegou até aqui nesse vídeo, velho, comenta aqui embaixo, nos comentários do YouTube assim, careca, estou com você, só pra saber se você acompanha o conteúdo, vê até o final, tá? E absorve as coisas que eu te passo pra fazer valer a pena esse trabalho que eu tô vindo aqui de regravar esse vídeo, tá? Então vem comigo que vai estar sensacional e eu vou te ajudar com isso. Presta atenção. Tem essa parada que chama aqui debriefing do simulado, certo? Eu vou passando por cada um desses detalhezinhos que a gente deve preencher após fazer um simulado. Então, vamos lá. Você vai fazer um simulado, você vai cronometrar, obviamente, o total de tempo de prova e o total de acertos que você tem. Até aqui, todo mundo faz isso, né? Acredito que sim. Legal. Aqui, a gente tem total de questões fáceis, médias e difíceis. Se você for pegar um simulado qualquer aí na internet, você não vai conseguir identificar, você pode até chutar, mas você não vai conseguir identificar o que é uma questão fácil, uma média e uma difícil. Por isso que aqui no curso, todo simulado que eu disponibilizo pro pessoal, que eles têm que fazer ao longo do ano, eu tenho um videozinho analisando o simulado e eu falo todas as questões fáceis, médias e difíceis. Então, vamos supor que fez um simulado e tem 25 questões fáceis. A pessoa vai colocar, esse simulado teve 25 questões fáceis. Quantas questões você acertou das questões fáceis? Acertei 19, por exemplo. E aí você vai fazer isso aqui para as questões fáceis, médias e difíceis, tá? Felipe, mas meu simulado não tem isso, tá? Você pode colocar, baseado ali, você mesmo treina essa categoria só para você criar um bom senso, uma noção, tá? E para que serve isso aqui? Para você identificar, primeiro, como é que tá a sua TRI. É óbvio que se você for fazer, se você não tiver um jeito, vai fazer um negócio meio pela metade, meio cagado, mas dá para te dar um norte já, pelo menos. Isso aqui é pra gente ter uma noção como é que tá a teoria de resposta ao item, como é que tá a sua coerência, se você tá dominando os exercícios fáceis, médios ou, sei lá, tá errando nos difíceis. Tem muita gente que acerta várias questões difíceis, médias e tá errando as questõezinhas fáceis, que aí você já começa a perceber que tem alguma coisa de pegadinha, distrator. Você já começa a perceber que é mais fácil você acertar as questões fáceis, ou seja, arrumar esse erro do que as questões difíceis. Então você já consegue perceber alguns detalhes. Legal. Então vamos supor que você tenha errado ali um certo número de questões. Você vai preencher isso aqui, que é muito importante para você fazer esse diagnóstico dos seus próprios erros. Então, errei 10 questões. Dessas 10 questões, Felipe, quais foram por erro de conta? Vamos lá, vamos bater o martelo e definir aqui. O que é erro de conta? Erro de conta é quando você vai multiplicar 11 vezes 12, você coloca 148. Você errou a multiplicação. Você errou, sei lá, colocou menos com menos, você colocou mais. Menos com menos dá mais, né? Então
então você acertou. Tá bom. Você colocou, sei lá, multiplicação por um positivo e negativo, você colocou positivo. Enfim, você fez alguma conta errada, a parte de álgebra ali. Você tinha que passar subtraindo, passou somando. Isso são erros de conta, fez uma divisão errada, enfim. Então, beleza. Você vai colocar aqui, das 10 questões que eu errei, uma foi por erro de conta. O outro é, desses erros, quantas questões por ter caído em pegadinha ou ter marcado distrator? Felipe, dá um exemplo de pegadinha, dá um exemplo de distrator. Tinha que marcar o X da questão, você marcou o Y. Tinha que achar a quantidade da distância da cidade A e B, e você colocou a distância que foi percorrido, mas não a distância total. Tinha que colocar metros, você colocou centímetros. Enfim, tem várias pegadinhas e distratores aqui. Tá? E aí, o outro tipo de erro é esse erro por não saber o conteúdo ou não conseguir interpretar. Então, suponhamos, o exercício pediu, calcule o volume do cilindro. E você falou assim, caramba, qual que é a fórmula de calcular o volume do cilindro? Não sei a fórmula de calcular o volume do cilindro. Legal. Se você não sabe, tá faltando conteúdo. Você conseguiu interpretar, mas você não tem um conteúdo. Felipe, o que seria interpretação? Interpretação, por exemplo, quando você está trabalhando com uma questãozinha de sistema de equações, ele vai contar a história e você não consegue mexer, você não consegue entender direito o que ele está pedindo ali. Certo? Falta interpretação, você trava na questão ali, tá? Então, tem esses 3 tipos de erro, ou conta, ou pegadinha de distrator, ou conteúdo e interpretação. E para que vai servir isso aqui? Isso aqui parece, sabe aquele negócio bobo? Tipo assim, não é preguiça de fazer isso aí, tipo assim, não, para, só fazer simulado tá bom. Imagina que, vamos supor que você errou 10 questões. Vamos exagerar, só para você entender onde é que eu quero chegar. Imagina que dessas 10 questões você errou 9 por erro de conta. Pergunto pra você tá precisando de conteúdo? Você tá precisando de entender padrões? Não, você já tá mandando bem demais. Só que você tá errando conta. Você tem que treinar conta, você tem que treinar atenção, tá? Pô, imagina desses 10 erros aqui, 9 foi por erro de pegadinha. Cara, você tem que entender todas as pegadinhas do Enem. Quais são as pegadinhas mais recorrentes? Eu ensino isso. Então você tem que ir lá nas pegadinhas de distratores. Pô, Felipe, não errei conta, não errei pegadinha de distrator. O que tá errando aqui mesmo é falta de conteúdo e interpretação. Beleza, então o seu norte vai ser outro. O que você vai ter que fazer para você melhorar é outra coisa, beleza? Então isso aqui é muito importante. Como eu falei, já tive aluno que acertou 39, 40 questões, ficava sempre nessa faixa de erro e muitas vezes achava que era conteúdo e não era. Tava errando continha, tava caindo em pegadinha, beleza? Então você tem que fazer esse diagnóstico. Depois a gente vê quantas questões você chutou. Das questões que você chutou, quantas acertou. Eu ensino uma técnica chamada técnica MELDA. M-E-L-D-A. Cada letrinha tem um significado, são 5 técnicas, tá? Pra você chutar uma questãozinha, seja por desenho, por lógica, enfim, pela alternativa mais marcada. Tem vários detalhes, eu não vou falar disso aqui. Mas o fato é, se você chutou 6 questões, por exemplo, e você acertou uma ou acertou nenhuma, o seu chute tá ruim. Você tem que ter técnicas de chute. Então isso aqui também é um parâmetro pra você saber, opa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que conseguir eliminar alguma alternativa. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não posso chutar mandou eu escolher. Faz sentido? Show! E aqui depois é o seguinte, como eu ensino essa parte de estratégia de prova, que eu vou deixar um videozinho aqui, inclusive eu vou enaltecer, recordar, revisar, te avisar e falar do evento que vai acontecer na próxima semana, nos dias 14, 15 e 16. Eu vou te ensinar tudo, filho, tudo que tu precisa. Então tu tem que comparecer porque vai ser live. Essas lives não vão ficar salvas, beleza? E inclusive isso aqui, obviamente estou passando, isso é um conteúdinho complementar. Lá vai ter conteúdos muito mais aprofundados e técnicas que eu nunca ensinei antes, beleza? E aí, bem a estratégia de prova que eu ensino. Eu vou falar um pouquinho dessa estratégia de prova também no evento. Eu posso deixar aqui um vídeo de estratégia de prova básica só para você ter noção do que eu tô me referindo, mas a gente marca algumas questões para fazer depois. E aí vem essas perguntas para entender como é que tá a sua estratégia de prova, tá? Para validar isso. Você vê que a gente valida TRI, onde é que tá os seus pontos fracos, quais são as lacunas, como é que tá a sua estratégia de prova. E a gente pergunta, quantas questões você marcou para fazer depois? Não vou ensinar isso aqui, mas na estratégia de prova eu ensino. E aí, beleza. Se eu colocar 10 questões que você marcou para fazer depois, quantas questões você acertou? Das questões que você marcou para fazer depois, haviam questões fáceis? Sim ou não? Porque o objetivo não é marcar questões fáceis para fazer depois, lembra? Então isso aqui, depois que você fizer a análise do simulado, você vai falar, pô, eu tô marcando várias questões, que na verdade são questões fáceis e eu tô achando que são questões demoradas, difíceis, ou que eu não sei. Então tá errado isso aqui, minha estratégia de prova não tá boa. Eu tenho que balizar, eu tenho que melhorar isso aqui. Tá? Então também isso aqui já é o norte. Das questões que você marcou para fazer depois, qual dos 3 motivos mais prevaleceu? Você não sabia fazer, questão difícil ou questão demorada? Aqui eu poderia fazer uma análise de 1 hora para descobrir várias coisas sobre você. Eu sei que é muito louco isso, né? Porque isso aqui você nunca viu em lugar nenhum. Então você acha que isso aqui é balela, você acha que isso aqui é mentirinha. Mas você viu relatos de dezenas de alunos meus que aplicaram. Na verdade não é dezenas que eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Mas centenas, milhares de alunos aplicam isso aqui e com certeza tá tendo uma melhora e vão ter os 800 mais na provinha do Enem. E o ponto é o seguinte, o que isso aqui mostra pra você? Imagina, eu já fiz muita análise individual de simulado. E aí eu percebi o seguinte,
tinha aluno que colocava assim, ó: não sei fazer, Felipe. Eu marquei 10 questões pra fazer depois, e das 10 questões que eu marquei pra fazer depois, 10 é porque eu não sabia fazer. E esse aluno tinha problema com o tempo. Adivinha o que eu percebi? Ele quebrava a cabeça na questãozinha 3, 4, 5 minutos, não conseguia depois marcar pra fazer depois. Ele falava: pô, Felipe, eu tô fazendo a prova do Enem em 4 horas e 20, 4 horas e meia. É lógico, filho, porque você não tá aplicando estratégia de prova. Você quebra a cabeça lá, frita na questãozinha, depois você marca pra fazer depois. Não é essa a estratégia, beleza? A estratégia é: bate o olho numa matéria ali, dependendo da matéria que você não sabe, já marca pra fazer depois. Você não sabe fazer. Você leu em 1 minuto, não conseguiu fazer a questão ali, você sabe que é uma matéria que você não domina, você vai marcar pra fazer depois. E tem que ter essas outras variedades aqui. Tem que ter alguma questão que você vai bater o olho e falar: opa, isso aqui é uma questão difícil. Tem que ter uma questão que você vai bater o olho e falar assim: opa, isso aqui é uma questão demorada. E aí você mostra que você tá no caminho certo aplicando essa parte de estratégia de prova, tá? Não é simplesmente você quebrar a cabeça e falar: ai meu Deus, eu não consigo fazer, vou marcar essa questão pra fazer depois. Fiquei 10 minutos nela. Não. Vai acontecer de uma questão ou outra você quebrar um pouquinho a cabeça e não conseguir marcar pra fazer depois, mas isso tem que ser raríssimo. E à medida que você for ficando maduro com essa estratégia de prova, a ideia é que isso aconteça o mínimo possível, tá? E aí, ó, quais foram as 3 questões que você ficou mais tempo tentando resolver? Isso aqui é legal, por quê? Mostra onde é que você tá gastando tempo, mostra onde é que você tá perdendo tempo ali, tá? Que muitas vezes você pode administrar. Pô, ali eu gastei, 10 minutos numa questão, ou fiquei gastando tempo numa questão que eu devia ter chutado, ou muitas vezes essa questão que você mais gastou tempo, ela não tava aqui pra você fazer depois. Isso é errado. Se você gastou 10, 12 minutos numa questão e essa questão você não fez no final da prova, isso tá errado. Você tá gastando tempo e energia em uma questão que é demorada ou difícil no começo da prova ali, sendo que você tem que destinar para as questões fáceis e médias, tá? E isso aqui, obviamente, tem a parte avançada também, que eu não vou tocar muito nesse ponto aqui, mas basicamente eu ensino técnicas para você refazer isso aqui nos vídeos que tem aqui disponibilizados gratuito, eu não ensino, mas basicamente são técnicas que eu ensino para você refazer algumas questões. Uma coisa é marcar para fazer depois, uma coisa é refazer as questõezinhas do Enem, tá? Já tive alunos aqui acertando 4, 5 questões a mais por causa dessa técnica, principalmente para quem tem muito erro desses dois aqui, ó. Para quem erra muito questões por conta e por pegadinha, essa técnica que eu ensino ajuda demais, beleza? Show de bola, então espero que você tenha gostado, desfrutado e obviamente não adianta só ficar na parte teórica, você tem que aplicar, tem que fazer simulado, tá? E lembra, estratégia manda muito, não é só fazer de qualquer jeito. Ah, mas a galera faz simulado e nem sabe de estratégia de prova, não sabe nada, isso sai fazendo. Tá, você quer ter resultado muito mais rápido do que eles? Começa a aplicar o que eu te ensino, beleza? Tamo junto, abraço do Careca, não deixe de curtir esse videozinho comparecendo no evento semana que vem, é nóis, beijo!